Leitura do livro 30 Segundos Sem Pensar do Medo, Memórias de um Leitor, do Pedro Pacífico, o Bookster. Esse livro foi lançado esse ano pela Intrínseca, é a primeira edição. Ele inicia dedicando ao padrinho dele e aos silenciados, com a frase também de Walter Ugumãe, do livro O Filho de Mil Homens, dizendo: ser o que se pode é a felicidade. E também do James Baldwin, que você acha que sua dor e seu desgosto não têm precedente na história do mundo. Mas depois você lê. E aí percebe que não, né? Bem, o primeiro capítulo se chama Adeus Fantasmas, e de 9 de março de 2020. Talvez tivesse chegado o momento que mais temia ao longo de toda a minha vida. Uma conversa que, embora se repetisse na minha cabeça, que criava cenários aterrorizantes, eu nunca achei que conseguiria e aconteceria de verdade. Quem é ansioso como eu, costuma sofrer ao antecipar situações que representam riscos. Roteirizar esses momentos era uma forma mal sucedida de tentar controlar o futuro e amenizar os medos. Assim, eu fantasiava como seriam reuniões, conversas, viagens ou quaisquer circunstâncias que me parecessem ameaçadoras. E naquele momento havia um perigo ainda mais assustador: ser descoberto. Eu já tinha sofrido sozinho por muitos anos e havia chegado a um ponto da minha vida em que precisava tomar coragem para compartilhar a verdade. Era um domingo, no início de 2020. Tinha voltado de uma viagem à Bahia em que tinha ido a um casamento de amigos especiais. Assim que cheguei em São Paulo, eu falei para os meus pais que eu iria direto do aeroporto para o escritório, resolver algumas pendências. Mas como eu ainda morava com eles, essa foi só mais uma das desculpas que vim inventando para proteger o meu segredo. Eu não fui para o escritório, eu fui encontrar meu namorado. Eu vinha planejando que aquele domingo, após a viagem, seria a data em que eu chamaria os meus pais para uma conversa. Mas no táxi, voltando para casa, o nervosismo me fez criar justificativas para postergar a decisão que eu mesmo tinha tomado. Pensar que eu poderia ganhar mais alguns dias me fazia respirar aliviado. Cheguei tarde, meu pai já estava dormindo, minha mãe entretida do computador. Dei um beijo em cada um. Minha mãe perguntou como havia sido o casamento. Eu disse: delicioso, mas estou morto. Amanhã conto tudo. Fui para o quarto e me enfiei debaixo das cobertas. Eu adorava olhar ao redor do cômodo e me ver rodeado de livros. Literalmente, já que havia estantes em todas as paredes. Eram muitas prateleiras abarrotadas. Eu lembro de ter contabilizado à época os exemplares que habitavam meu quarto. Eram mais de 2.000. E isso me dava uma sensação imensa de conforto, como se aqueles livros me fizessem companhia, aliviassem a solidão de guardar uma parte de quem eu era. Ler antes de dormir é como uma meditação para mim, uma forma de me desligar de tudo e silenciar os pensamentos que ficam importunando a minha cabeça. Então, naquele dia, eu entrei no quarto, agarrei um livro e deitei na cama. Mas eu tive dificuldade para me concentrar. Será que eu realmente havia desistido de contar? Eu decidi usar uma estratégia que eu tinha visto em um filme havia muitos anos para situações que demandam coragem. Ficar 30 segundos sem pensar no medo. E nesse meio tempo, dar o primeiro passo em direção ao que se deseja fazer. Bem, depois você lida com as consequências. E foi o que eu fiz. Coloquei o livro sobre o peito, ainda aberto, peguei o celular e mandei uma mensagem para minha mãe. Vem aqui no meu quarto antes de dormir, eu preciso falar com você. Nada demais. E logo em seguida voltei ao livro e tentei me envolver com a leitura. Eu não chequei o celular e internamente eu estava torcendo para que minha mãe tivesse pegado no sono. Nessa época, meu pai dizia que ela e eu parecíamos morcegos andando pela casa no início da madrugada. E ele estava certo, nós dois tínhamos hábitos bem noturnos, o que significava que ela provavelmente tinha lido a mensagem. Então, alguns minutos depois, ela apareceu na porta e meu quarto da casa, a casa dos meus pais, ficava no sótão. Então eu pude escutá-la subir os degraus de madeira da escada. O meu coração, que já estava acelerado, começou a bater ainda mais rápido. Eu fiquei segurando o livro aberto, como se aquela barreira de papel pudesse me proteger. Eu não tinha medo da reação da minha mãe.
O medo que eu estava sentindo era um pouco porque eu nunca tinha me permitido falar aquilo com alguém. Fazia muito pouco tempo, na verdade, que eu havia conseguido ser honesto comigo mesmo. Aquela conversa tinha sido o tema de muitos dos meus roteiros fantasiosos e nada agradáveis que havia criado nos últimos anos. Verbalizar representava um caminho sem volta. Para fingir que estava lendo, eu continuei olhando fixamente para as páginas. A verdade é que o livro poderia estar até de ponta cabeça, que eu nem ia perceber. Minha mãe se sentou na cama, sem desconfiar de que aquela conversa ficaria marcada na sua memória. E talvez ela estivesse imaginando que eu fosse reclamar de alguma dor, uma ressaca pós-festa do casamento. E nesse caso, então, bastaria ela dar uma resposta padrão, que eu ouvia desde a infância. Dorme que passa. E antes que questionem, não, minha mãe não é médica. Somos apenas uma família com um leve, ou não tão leve assim, toque de hipocondria. Eu não falei nada. Que foi, filho? Fala logo, que tá tarde, quero dormir. Continuei quieto por alguns segundos e, sem desgrudar os olhos do livro, respondi. Então, preciso te contar uma coisa. Mais um tempo de silêncio. Eu estou em um relacionamento complicado. Soltei uma risadinha de nervoso, sem que nossos olhares se cruzassem. O livro da minha mão agora tinha a função de um escudo e me possibilitava enfrentar o medo sem a impressão de estar totalmente desprotegido. Como a necessidade de dormir coberto, ao menos por um lençol. E pensando bem, essa era a função, um pouco, dos livros que vinha exercendo nos últimos anos. Inclusive, se não fosse a literatura, eu nem estaria deitado naquele domingo à noite, diante da minha mãe, criando coragem, antes de viver uma das experiências mais importantes da minha vida. Portanto, lá estava eu, cercado por milhares de páginas encadernadas, além do escudo diante do meu peito. Isso me dava um pouco de segurança e uma certeza. Sim, eu não tinha mais dúvidas, eu estava no caminho certo. Como assim, filho? É complicado, não sei dizer, não sei o que fazer. E a segunda frase era meio que mentira, eu sabia muito bem o que estava fazendo, só não sabia como falar. Lancei então um pedido de ajuda e passei a vez para minha mãe. Que foi? Você voltou com a sua ex? 5 meses antes, eu havia terminado um namoro longo. Minha ex-namorada era muito querida por toda a família. Eu senti um sorriso no canto da boca da minha mãe ao cogitar a hipótese da reconciliação. Eu digo que eu senti, porque eu ainda não tinha conseguido olhar nos olhos dela. Não, então o que é? Continuei quieto, com um sorriso nervoso estampado no rosto. Eu não ia conseguir falar o que eu queria. Sem saber, ela ia me ajudar, porque meu segredo sairia não da minha boca, mas da dela. Tem alguém grávida? Não. É uma mulher com filhos? Não. Eu senti meus braços formigarem de tensão. Eu não tinha mais volta. É muito mais velha? Não. É ex-namorada de algum amigo? E eu pensava com o corpo quase paralisado. Poxa, mãe, você já sabe o que é, me ajuda. Você tá com um homem? Bem, mesmo agora, passado alguns anos dessa noite, meu corpo ainda reage ao relembrar essa conversa. Meu pescoço fica tenso, a boca seca e algumas risadas de nervosismo escapam. É a violência da memória. Sim, falei em voz baixa, quase sem força para verbalizar. O sentimento era de ter conseguido tirar algo de dentro de mim, uma verdade que havia muitos anos me acompanhava, escondida nos becos fantasmagóricos do meu pensamento. E, para minha surpresa, apesar de ter demorado os 27 anos para conseguir admitir para mim mesmo quem eu sou, essa verdade que via como indesejada, dividir isso com alguém tinha sido mais rápido do que eu me imaginava. Depois de anos vivendo sob a máscara criada para satisfazer as expectativas de uma sociedade preconceituosa, não existiam mais motivos para me esconder. Eu não queria mais isso. Então, depois do sim meio abafado, não tinha como continuar me escondendo atrás daquelas páginas. Olhei para minha mãe, sem poder prever qual seria a sua primeira reação. Era a vez de ouvir o que ela tinha a dizer. Eu já tinha feito a minha parte. Eu esperei uma resposta que não chegou pelos meus ouvidos. Ela segurou minha mão e olhou para mim com uma emoção que dificilmente pode ser expressada por meio de palavras. Era um olhar que só se pode sentir. As lágrimas caíram,
Parecia que aquele sim não estava entalado apenas em mim. Eu senti que ela também carregava um peso. Era o fim de um silêncio com o qual ela também convivia havia há muito tempo. Então, ela começou a falar. O impacto de um início, essa é a parte 1, na verdade. Às vezes, as primeiras linhas de um livro já são suficientes para prender a atenção do leitor. Essa pode não ser uma preocupação de alguns escritores, mas é inegável que o início marcante tem o poder de fazer o leitor relembrar, mesmo muitos anos depois, as sensações que a leitura lhe causou. Aos 25 anos, chegou minha vez de perceber como o início de uma obra pode ser forte. Quando Gregor Samsa, certa manhã, despertou em sonhos intranquilos, encontrou-se em uma cama metamorfoseando em um inseto monstruoso. Estava deitado sobre as costas duras, como uma couraça, e viu, quando ergueu um pouco a cabeça, a barriga baulada, marrom, dividida em segmentos arqueados, sobre a qual o lençol, pronto para deslizar por completo, já mal se segurava. Suas muitas pernas finas, deploráveis em comparação com as dimensões de seu corpo, sacudiam-se desajeitadas diante de seus olhos. Não importa quantos anos tenham se passado, quem leu A Metamorfose do tcheco Franz Kafka é incapaz de se esquecer esse primeiro parágrafo. Ler sobre Gregor Samsa, um jovem a respeito da qual eu não sabia nada, e sobre a sua primeira visão ao despertar de uma noite de sono, me fez sentir uma angústia, uma aversão àquele corpo monstruoso. Havia algo diferente naquele livro, publicado em 1915, escrito por um autor que viveu uma realidade totalmente distinta da minha e que conseguiu, com poucas palavras, despertar tantas sensações em mim. Pela primeira, mas jamais última vez, eu tive a consciência do poder da literatura, de, com poucas frases, causar emoções tão impactantes no leitor. Confesso que nem sempre li fazendo reflexões como essa, que iam além da própria história ou da minha opinião, que não se limitavam ao simples gostar ou não da narrativa. Ao fim da leitura, eu ia atrás dos comentários sobre a construção dos personagens, a linguagem empregada pela autora ou pelo autor da obra, o uso do narrador, entre outros aspectos da construção de um livro. Mas não era capaz de percebê-lo sozinho, sem a ajuda de algum texto ou aula. Assim, por também ter sido um dos primeiros momentos em que me dei conta de que estava fazendo reflexões mais elaboradas, a leitura no início de A Metamorfose me marcou tanto. Mas algo teria mudado em mim. Não, continuava sendo um leitor comum, sem qualquer formação na área da literatura. No entanto, minha leitura estava amadurecendo, e isso era consequência do hábito, da bagagem que eu estava construindo a cada novo livro. Mas há quem ainda não seja capaz de ter esse aprofundamento na obra, e não há nada de errado nisso. Não existe melhor ou pior leitor quando o assunto é leitura por prazer. Apenas leitores mais ou menos experientes. Ao ler, você já está no caminho certo, e com o tempo, com o hábito, é possível identificar elementos da obra que até então não pareciam estar ali. E é disto que eu falo neste livro. Como os livros se tornaram tão importantes na minha vida, e na vida de alguém que não leu muito durante a infância, ou na adolescência, mas que foi tendo a sua vida cada vez mais marcada pela literatura na vida adulta. Inícios impactantes, como criado por Kafka em A Metamorfose, estão presentes em várias leituras. Eu compartilho alguns exemplos das primeiras linhas ou parágrafos que contêm, em poucas palavras, quase que a experiência integral da leitura, permitindo ao leitor que relembre do impacto que aquele livro lhe causou. Outro exemplo. No dia seguinte, ninguém morreu. O fato, por absolutamente contrário às normas da vida, causou nos espíritos uma perturbação enorme, efeito em todos os aspectos justificado. Basta que nos lembremos de que não havia notícia nos 40 volumes da História Universal, nem ao menos um caso para amostra, de ter alguma vez ocorrido fenômeno semelhante. Passar-se um dia completo com todas as suas pródigas 24 horas, contadas entre diurnas e noturnas, matutinas e vespertinas, sem que tivesse sucedido um falecimento por doença, uma queda mortal, um suicídio levado a bom fim, nada de nada, pela palavra nada, José Saramago, em As Intermitências da Morte. Segundo exemplo,
A senhora Dalloway disse que ela mesma ia comprar as flores, pois Lucy estava cheia de serviço. As portas seriam retiradas das dobradiças. Os homens de Humpley Myers estavam chegando. E depois, pensou Clarissa Dalloway, que manhã! Fresca como se nascida para crianças numa praia. Virginia Woolf, Mrs. Dalloway. Hoje, outro exemplo. Hoje, mamãe morreu. Ou talvez ontem, não sei bem. Eu recebi um telegrama do asilo. Sua mãe faleceu. Enterro amanhã. Sentidos pêsames. Bem, isso não esclarece nada. Talvez tenha sido ontem. Albert Camus, O Estrangeiro. E outro exemplo de Tolstói em Ana Karenina. Todas as famílias felizes são iguais. As infelizes o são, cada uma à sua maneira. Depois de frases tão marcantes, qualquer tentativa de um início mais criativo aqui me deixaria bastante frustrado. O que me salva é que este é um livro de memórias literárias. Assim, nada melhor do que cair na redundância de começar realmente pelo início.